Olá, gente, todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre a jornada do Thales Mendes em Talismã, durante todo o percurso da saga Talismã. E temos a participação especial do meu filho nesse vídeo, porque ele não quis ficar com ninguém, não quis fazer nada a não ser ficar comigo. Então, vamos ter a participação do Thales. Bom, vamos começar falando da jornada do personagem, né? A ideia que foi pensada pro personagem Thales Mendes e qual a ligação dele com o talismã. Quando eu pensei na minha história, no nome pra ela, eu já tinha desenhado esse personagem, eu já tinha... Obrigado, filho, viu? Deus te abençoe. Isso, já vim tocado pra lá. Tá bom. Eu já tinha pensado, definido e planejado como seria esse personagem. O que... Isso, filho, move o teclado, não tem problema. E o que eu queria pra ele. Quem que eu queria que ele fosse. Em determinado momento me passou pela cabeça vários nomes. Eu gosto do nome Arthur, Diego, tanto que esses nomes entraram para a história de Talismã. Só que em determinado ponto eu pensei que eu queria que o nome do protagonista tivesse a ver com a história. Então é muito claro que a história ia se chamar Talismã. Eu estava buscando um nome para o protagonista. E a partir daí eu comecei a buscar nomes que fossem sinônimos de sorte, nomes que fossem sinônimos da própria palavra talismã e que fossem mais próximo desse contexto. E aí chegamos a Thales. Talismã Thales. Chegamos nesse nome e esse nome é um nome que tem muitas variações. Tem Thales, Thalis, Thales com H, Thales sem H, Thalis com Z, vai que né? Então nós temos muitas variações para esse mesmo nome. E eu decidi manter o mais simples e o mais próximo à história talismã. Então mais próximo da própria palavra talismã, para que fosse esse personagem que sai desse nome, que sai dessa série, que sai dessa saga, que é fruto desse poder talismã. Então, o nome do Thales, personagem, e o nome da saga, do livro, já está muito interligado e conectado. Desde o início eu busquei com que a saga Talismã tivesse detalhes e tivesse conexões e tivesse muito bem planejada, muito bem conectada, armada, sabe, construída, onde um fato se liga ao outro, um nome é importante para outro, um conceito leva ao outro, cria outro. Então, isso já foi planejado desde o início para ter essa conectividade. O que acontece? Conforme eu fui vendo os valores para fazer o livro, eu falei, esquece a conexão, esquece, traz a base, traz os princípios, mas não monta uma primeira história que dependa muito de uma sequência. Então pode ser aquela história que é uma aventura clássica e deixa em aberto, tipo, poderemos ter outra aventura. E também aquela história E também aquela história que tu lê e fala, ok, tem um final feliz aqui, né? Mas ainda tem essa magia para ser explorada. Então eu falei, vamos fazer um primeiro livro que fale sobre o personagem do Thales, que a gente possa conhecer ele, que a gente possa saber das motivações, os medos, os sonhos, o caminho desse personagem. E se a gente simpatizar com ele, se as coisas acontecerem, trazer para uma segunda aventura. Então, no primeiro momento, a gente vê o personagem, assim como a história, perdidos, sem o rumo, com aquela incerteza de para onde eu vou, será que eu continuo, será que vale a pena seguir por esse caminho, será que vale a pena apostar pelo que eu gosto, será que vale a pena seguir sendo aquilo que eu gosto de ser, indo em contra a tudo o que me falaram a vida inteira. Então, às vezes, o Thales deixava de priorizar a estabilidade e segurança financeira e a segurança emocional e tudo da vida dele para se arriscar em algo incerto, em algo que ele não tinha certeza se ia dar certo ou não. Ele tinha um pressentimento, mas uma certeza, dados, estatísticas, como comprovar que aquilo ia dar certo. E aí entra muito essa questão da fé do personagem,
É um personagem que ele tem muita fé nele, no que ele gosta de fazer e em algo maior que ele. Que ele estava destinado a algo maior, só que ele não sabia ao que. Então é aquele pressentimento que às vezes tu tem que encontrar uma pessoa, encontrar algo, fazer algo, e tu não sabe exatamente por quê, sabe? Mas tu sente que tu precisa fazer aquilo, que aquilo é parte de ti. Então é um personagem muito intuitivo, é um personagem que segue a intuição, que segue o coração, muito apaixonado, ele é visceral, ele é entregue, ele é emocionado, ele é intenso demais, ele vive e sente tudo muito intenso. Ele dá a grandeza que as coisas têm, ele transforma tudo em um evento grande, catastrófico, cataclísmico e sombrio, e ao mesmo tempo em eventos maravilhosos, super românticos. Então ele tem toda essa intensidade, toda essa entrega. Então é um personagem que sim, seria muito difícil e desafiador fazer desde o início, porque ele é diferente, ele não se contenta com ok, é isso e tá tudo bem. Ele sempre quer mais. Ele sempre pode mais. Como diz o lema da direção Barcelos. Sempre pode mais. Ir mais um pouco para baixo. Ir mais pro fundo do poço. Uma M atrás de outra, sabe? Então ele pode mais. Muito bom. E aí o que acontece? Talismã é isso. Começa com uma camada leve, ao qual tu não dá nada. Tu fala, tá. E aí tu fala, opa, peraí, mas por que isso acontece? E tu começa a se fazer perguntas, a própria história começa a te perguntar e tu não sabe o que responder, e aí tu fica assim, nem a história sabe por que eu tenho que saber. Mas aí tu fica curioso, seria legal saber disso, por que das coisas serem assim? Por que desse personagem e o que significa tudo isso ao redor dele? Então começar a ficar perguntas pro próprio Thales e pra mim. E aí eu falei, cara, eu deixei perguntas e eu como leitor, eu tive interesse de saber, e eu como escritor eu falei, eu quero responder, eu quero criar isso, eu tenho essa capacidade, eu quero criar isso mesmo. E muitas das vezes colocar na história essa frustração de se no meu mundo real eu não posso fazer quase tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu imagino, ou desenhar perfeitamente o meu destino, nessa história eu posso. E aí começa essa aventura do Thales em Talismã, de procurar respostas sobre ele, pra ele, e escrever o próprio destino dele. O lado mágico de criar essa persona, esse personagem Thales, foi que ele... Tudo bem, filho, tudo bem. Foi que ele meio que simbolizou um reflexo pra mim, um espelho. Então eu via muito de mim no personagem, colocava muito de mim no personagem inicialmente, então era muito difícil saber separar as duas personalidades. Era muito difícil assimilar as coisas e entender que eu não era aquele personagem, entender que aquele personagem não era eu, e que a história que eu tinha montado em volta daquele personagem ia fazer com que aquele personagem se desenvolvesse e crescesse de formas que talvez eu não fosse conseguir fazer, não fosse conseguir acompanhar, porque é um personagem, e que eu não tinha essa obrigação de ser ele, e que ele tinha, nós tínhamos muito um do outro, compartilhávamos muito isso, mas cada um era um. E em Talismã 1 a gente vê muito desse personagem que é muito apegado aos amigos, que conta com os amigos como se fosse a própria família dele. Ele conta mais com os amigos do que com a família. Ele tem problemas com a família, ele se agarra nos sonhos dele, naquilo que ele quer alcançar, como uma forma de fugir, como uma forma de ser ouvido, uma forma de falar com as pessoas que passavam por aquelas mesmas situações ou por coisas piores que ele, e ser um apoio para essas pessoas, o apoio que ele gostaria de ter recebido. Então foi essa projeção de dar aquilo que tu quer receber e de se dar ao mesmo tempo esse carinho, essa proteção. Então essa persona é meu escudo, entende? O Thales é aquele personagem que é como se fosse outra personalidade minha. É o meu herói. Quando eu tô com medo, é ele que assume. É ele que bate de frente com as pessoas. É ele que briga por mim. É ele que me salva quando eu tô em perigo. Então, a gente acaba meio que criando e acreditando nessa persona de se eu não tenho um pai, uma mãe, alguém que brigue por mim, que me proteja e que me dê a importância que eu acho que eu tenho, que me respeite da forma como eu quero, eu vou fazer isso. Só que assim como o personagem Thales, o menino, eu também era muito inofensivo, muito inocente, não sabia me defender,
eu não sabia, eu não tinha, sabe? Eu não sabia como expressar minhas emoções ou o que eu tava passando de uma forma sadia, pelo fato de que tu, tu tem que aprender a se definir muito cedo, sabe? Porque qualquer coisa que tu fale, tu é o peixe fora d'água, tu é o louco, tu é aquele que é muito diferente. Tá com soninho, meu amor. Tu já esculhambou toda a mesa do pai aqui. Tu quer o quê? Tu quer esse aqui? Então, essa necessidade de ter alguém igual, ou ter alguém que te entenda, ou tu ter que criar uma casca dura, uma máscara, tu ter que criar uma armadura para se definir dos teus próprios familiares e daquelas pessoas que dizem que te amam, sejam amigos ou namoradas ou qualquer outra situação que diga, eu te amo, mas a pessoa que diz que te ama é aquela que mais te destrói. Então o Thales Mendes pra mim foi isso, sabe? Foi criar essa armadura e foi criar uma forma de ser eu mesmo, meu salvador, eu mesmo, meu herói, de me tirar de situações as quais eu não queria estar, de me defender de pessoas que eu tinha medo de me defender. Medo por apanhar fisicamente, seja familiares, amigos ou afins. Medo de apanhar psicologicamente, que era ainda pior. Então, todo esse medo começou. Tá. Todo esse medo começou a se transformar em raiva. E essa raiva não canalizada, e essa raiva não trabalhada, transforma as pessoas. Assim como transformou o Thales de um menino para um anti-herói e o Leonardo de um menino tranquilo para alguém automaticamente explosivo e autodestrutivo. Então, tu cria ali ambientes. Então, essa relação minha com o Thales Mendes, com o personagem, fez com que a gente tivesse essas semelhanças e passassem por processos. Então, conforme eu ia escrevendo, dando apoio pro personagem, porque eu sabia que o Thales era bom. Então, eu não queria que ele fizesse coisas ruins. Então, eu escrevia no livro frases e coisas para motivar ele a continuar sendo bom, por mais que ele tivesse rodeado de pessoas ruins e que não acreditassem nele. E conforme eu ia escrevendo aquilo para ele, como se eu estivesse dando um conselho para aquele personagem, para aquela pessoa, para aquela criança ali, eu tava dando um conselho para mim. Então eu tava lendo aquilo e tava me identificando. Então foi uma terapia que eu não é muito louca, que eu não sei como que aconteceu, que é eu mesmo falar comigo mesmo através desse personagem e eu mesmo ser essa minha âncora que me puxa e que me ajuda. E por isso foi muito difícil por muito tempo largar a história Talismã, largar o personagem Thales e não fazer mais e fazer outras coisas, porque era a minha forma de trabalho, redenção e era o meu mundo, entende? Então as pessoas sempre falavam pra mim, para com isso, vai trabalhar. E eu, mas esse aqui já é o meu trabalho. Escrever é o meu trabalho. E isso gerou mais crises, entende? E o personagem continua sendo a minha âncora firme ali nessas batalhas. Então, desde o Talismã, a gente vê esse personagem Talismãs compartilhando esse sentimento e se apoiando muito nos seus sonhos, nos amigos, no que ele queria fazer, que aquilo era o trabalho dele, que aquele era ele, e que essas pessoas realmente amavam ele, deveriam aceitar ele por aquilo que ele é. Tu já tá passando um pouco do ponto, tá, meu filho? Olha aqui, ó. Tu tá com sono, tu quer que eu te coloque pra dormir? Vamos dar um batidão, ó. Peraí. Tu achou engraçado? Ok. Ok, tua vez. Então, no primeiro livro da saga Talismã, a gente começa bem por aí, sabe? E isso vai se alastrando ao longo da saga. Que é esse Thales perdido, tentando se encontrar e se apoiando naquilo que ele mais ama e não soltando. Aí é que tá, o Thales, quando ele ama algo, ele não sabia soltar. Porque ele era tão carente de muitas coisas que quando ele tinha algo que ele amava, ele não queria soltar. Porque ele não queria se sentir sozinho, ele não queria sentir a solidão, ele não queria confrontar esses traumas e esses sentimentos da infância. Então, ele se agarrou muito em namoros, nas namoradas, na paixão, nos sentimentos, nos amigos, na escola, na banda.
E conforme o tempo passa, a gente entende que termina a escola, cada um vai para um lado, cada um faz sua vida. Namoros terminam, é normal, cada um vai para um lado. E a gente aprende a soltar algumas amizades, alguns sentimentos. E o Thales não sabia soltar. E não queria soltar. E aí a gente entra no que ele passou em Talismã 2. Isso, agora tu pegou algo que não era pra pegar. Essa nota aqui é minha, eu preciso dela pra comprovar que eu comprei um negócio que eu não testei ainda. Tu não pode estragar essa nota, filho. Deixa o pai ver. Pô, filho, espera que eu... Que loucura, né? Esse vídeo vai ter mais de 1 hora, mas enfim, tudo bem. Filho, eu vou tentar acalmar minha criança. Eu volto em seguida. Então é justamente por isso que em Talismã 2 a gente procurou fazer uma jornada pro Thales onde ele conseguisse crescer a partir desses sentimentos, a partir desse conceito dele de não querer estar só, de não querer enfrentar as coisas sozinho, de ter medo de estar sozinho. Porque a gente vê que durante toda a saga, pro lado mágico, ele conta com os amigos pra lutarem com ele, e pela banda ele tem os amigos pra cantar com ele. Então ele não entra em um desafio sozinho, ele não consegue, ele tem esse medo de lutar sozinho. Porque ele se sentiu assim a vida toda. Então, a partir do momento que ele tem um ciclo social e que ele tem pessoas que gostam dele, ele quer fazer absolutamente tudo com estas pessoas. E a partir disso, eu e o Thales crescemos juntos nesta jornada de Talismã 2, onde ele começa a ver todas essas conexões sendo colocadas à prova, mudando, se afastando, se readaptando. Então nem tudo aquilo que ele idealizou, que ele planejou, acontece da forma como ele queria. E ele tem que aprender a lidar com essa frustração de as pessoas podem me amar, eu amo as pessoas, mas nem sempre vai estar tudo bem. E esse amor vai ser testado pela gente, pelos outros, pela vida. E tem algumas conexões que vão se encerrar, outras que vão continuar, outras que vão começar do zero. Então Thales passar por tudo isso, onde ele comece a entender que só amar às vezes não é o bastante, e que por mais que ele não queira se sentir sozinho, primeiramente ele tem que estar bem sozinho, ele tem que se amar sozinho para depois ter a companhia e o amor dos demais. Ele tem que se colocar em primeiro lugar por esse lado de amor próprio e não pelo lado do ego, que era como ele se colocava antes. Então a gente vê realmente essa mudança na perspectiva do personagem. E em Talismã 2 ele tem um crescimento absurdo. A Angela é a coisa que ele mais ama no mundo. E ele se vê obrigado a entender que a relação deles não vai mais pra frente, porque nessa obsessão de querer agradar todo mundo e não querer estar sozinho, ele cometeu erros. Ele traiu as pessoas que acreditavam nele, quebrou a confiança das pessoas, ele mentiu, ele enganou, tudo pra que as pessoas falem bem, para que ele esteja mais rodeado. Só que enquanto ele tentava ganhar todas as outras pessoas, ele estava perdendo as que ele já tinha. Então realmente quando a gente chega em Talismã 2, a gente tem o Thales crescendo, amadurecendo, entendendo isso, passando por todos esses processos, chegando ali no final da sua adolescência para sua vida adulta, que é aprender a estar bem sozinho, aprender a lidar com a sua solitude, aprender a lidar com a solidão, com os desafios, com as coisas que deram certo, que não deram. O Thales, como ele é um cara extremamente poderoso e extremamente inteligente, ele sempre pensa no que poderia ter acontecido, e se, ou o que ainda pode ocorrer. Então, muitas das vezes, ele não consegue desfrutar do presente dele pela mente ansiosa e caótica dele, porque ele já tá vendo onde que ele tá agora, onde que ele pode chegar, e quais são os resultados. Então, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade de letras. Aí ele já tá pensando lá no futuro. Será que me dei bem? Se não me dei bem com letras, se eu não encontro trabalho, qual outra carreira eu seguiria? O que eu faria? Eu tenho que ter um plano B. Então ele começa a planejar pra se der certo, se der errado, se tá. Então ele começa... Oi, filho, tá tudo bem aí? Oi? Então ele começa a planejar várias situações. E nisso a gente tem o crescimento dele, ele amadurecendo, ele entendendo as coisas e se desculpando, aprendendo a perdoar os outros, a se perdoar e a ser perdoado, porque às vezes a gente é perdoado e a gente fica remoendo aquilo, ou às vezes a gente perdoa alguém e essa pessoa não toma tão bem, ou a gente perdoa, mas não perdoando. Então
todas essas questões, todas essas fases, é uma história muito linda, Talismã 2, que trabalha a humanidade dos personagens, do grupo BR, não coloca eles como esses artistas ou como esses mágicos poderosos, a gente vê a humanidade deles, os sentimentos, o coração de cada um. E é por isso que talvez Talismã 2 seja a história mais importante, mais especial, a mais bonita de todas elas, porque trata mais sobre a humanidade dos personagens. E também sobre essa questão da evolução do Thales. Ali ele se encontra, ele descobre a origem dos poderes, a origem do talismã, por que foi até ele. Todas essas perguntas que a gente deixou em aberto ali em Talismã 1 são respondidas em Talismã 2. E aí, com essa maturidade da história, com essa maturidade de saber que a gente poderia conseguir fazer com que o trabalho seguisse, a gente preparou tudo para um grande encerramento em Talismã 3, com esse mundo surreal e com essa fantasia. Então, em Talismã 1 a gente conhece o Thales, os problemas dele, vê ele crescendo. Em Talismã 2 ele amadurecendo, em Talismã 3 ele no auge dele, no auge de poder, no auge de humanidade, de carreira. Então é todo um crescimento, sabe? E ver o quanto o personagem mudou e evoluiu. Ele sempre foi um personagem que ele sempre vai aos extremos, né? Ele tem esses dois polos, que ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim, ou ele tá muito bem, ou ele tá muito mal. O Thales não conseguia achar um equilíbrio. E aí chega um momento ali que na história ele era aquele cara que fazia tudo sozinho, resolvia tudo sozinho, ele não tinha ajuda de ninguém, ele não precisava de ninguém, uma arrogância, uma soberba, por conta desse lado familiar que ele não teve, que ele teve que se bastar sozinho, mas não pelo lado do amor próprio, mas pelo lado do ego, pelo lado de assumir coisas que ele não estava pronto para assumir, e ter que fazer mesmo assim, e ele se saía bem. Então claramente ele ia querer se sobrepor aos demais, porque forçaram ele a estar nessa posição. Ele descobriu que ele é muito bom nisso, então ele se coloca nesse pedestal. Aí chegamos na fase 2 do amadurecimento do Thales, onde ele sai desse pedestal, porque ele aprende que tem pessoas que amam ele pelo que ele é, que aprendem a descobrir, a destravar novos lados dele, novas facetas das suas características, do seu caráter, que ele não sabia que tinha, ou pelo menos não tinha explorado ainda. Então quando ele se apaixona, quando ele faz amigos, quando ele tem contato com outras pessoas que não sejam a família dele, e essas pessoas amam ele e dão um outro lugar pra ele, ele sai daquele pedestal, ele se tira, porque ele já não vê mais a necessidade de estar na defensiva, então ele sai desse pedestal, só que o que é bom, porque ele sai dessa soberba, mas ele se diminui muito pra caber nos demais. E aí o que acontece? Ele sai do pedestal e ele começa a colocar as outras pessoas nesse pedestal. Então ele começa a admirar outras pessoas, deixar que as outras pessoas mandem e comandem a vida e os sentimentos dele, porque ele sente que ele não precisa mais estar no controle, mas que alguém tem que estar. E se não é ele, é outras pessoas. Então ele começa a deixar as pessoas influenciarem naquilo que ele é, na essência dele e no controle da vida dele, dos sentimentos dele, do amadurecimento dele. Então o que é ainda pior, né? Porque ele sai dessa soberba para se humilhar, para se diminuir, e para se colocar em posições de vítima. Então ele passa por isso com a Ângela e com várias outras gurias que são mencionadas ali no Talismã 2, onde ele se apaixona e ele coloca essas pessoas nesse pedestal, ele idealiza essas pessoas, e quando, obviamente, a realidade não bate, não condiz com o que ele idealizou, tem essa frustração maior. E aí ele sente essa necessidade de novo de assumir o controle e ser um ciclo. Tanto que, para quebrar esse ciclo, eu não quis que ele fechasse Talismã 2 com a Ângela, e nem que ele tivesse outro amor, e nem que ele se envolvesse com outras amizades, porque eu queria a cura dele. Então, aos poucos eu fui desconstruindo o personagem, assim como fui me desconstruindo. Então tira o dinheiro, tira a fortuna, tira a magia, tira a música, tira amigos, tira o romance. Quem tu és sem tudo isso? Quem é a tua essência? Então, aí, qual é a tua essência? Então, aí começa essa desconstrução do personagem, de toda uma vida de traumas, de toda uma vida de erros e acertos, e de estar ou não estar nessa posição de ou vítima ou vilão de uma história, e começar a buscar o centro dele. Quem é realmente Thales Mendes? E aí a gente parte nessa descoberta ali, a partir de Talismã 2 para Talismã 3. Tanto que assim que a gente chega em Talismã 3, a minha ideia para o personagem era justamente isso, buscar um equilíbrio para ele, uma redenção e ao mesmo tempo uma paz, sabe? Porque eu queria mostrar que o personagem era muito mais do que tudo aquilo que estava em volta dele. E sim aquilo que estava dentro, um ser humano normal, com falhas, erros, defeitos, acertos, momentos bons, momentos ruins, e que estava tudo bem, ele não precisava se cobrar tanto.
Cobravam dele, no início da carreira dele, da vida dele ali, que ele suprisse as expectativas do masculino perfeito, dessa masculinidade, desse cara que é o provedor, desse cara que vai seguir os passos do pai, desse cara que tem que ser obediente, que tem que abaixar a cabeça e aceitar o que a família tá dizendo, e é isso aí. E quando ele se torna esse rebelde de não vou fazer, eu não quero isso pra minha vida, eu não vou seguir passos de ninguém, eu não vou prover ninguém a não ser a mim mesmo, não tenho obrigação de estar sustentando familiar. Aí, ele é o vilão, porque é rebelde, é mal educado, é ingrato, ele é várias coisas, e ele começa, tudo aquilo que falam pra ele, ele começa a pegar e colar no corpo dele, fazer uma armadura com tudo aquilo que falam dele. E ele assume essa postura, por isso que ele passa por esse longo processo de se colocar nesse pedestal, ele é acima de todos de uma forma ruim. E é quando ele entende que às vezes ele tem que se priorizar mais pelo lado do amor e tratar as pessoas com amor, com gentileza, com bons valores, com caráter, não mentir, não enganar, não proliferar coisas ruins a quem está ao redor dele e a outras pessoas, ele começa a entender isso através do amor, da amizade, isso ensina muito ele. Só que ele também apanha muito nessas áreas também. Então é todo um crescimento. E quando chega em Talismã 3, a gente busca o equilíbrio para esse personagem através de... Tu cresceu, é a tua vida adulta, tu vai tomar as tuas próprias decisões, tu tem tuas escolhas, vai lidar com as tuas consequências, e a partir de agora é o que exatamente tu quer fazer, o que te faz feliz, como tu te sente bem, o que tu quer salvar aqui, o que merece ficar, o que não serve mais. Então o Talismã 3, ele passa muito tempo ali da história tentando proteger e salvar o mundo dele, e ele não consegue ver nada além disso. Ele não consegue ver além dessas amizades, além desses amores. Ele tem os traumas pessoais dele pra superar. Só que tem pessoas ali que realmente precisam dele. Pelo lado da magia, ele tem os compromissos no lado da música. Então ele não pode simplesmente abandonar tudo porque ele tá triste, porque ele tá deprê. Sabe? Tem uma vida ali. Ele é um cara de negócios, então ele precisa levantar, precisa agir. E a partir desse momento a gente tem essa mudança do Thales ali em Talismã 3. Onde ele se torna esse homem, esse adulto de eu preciso ver por aqueles que realmente precisam e não por aqueles que estão me impondo que eu tenha que ver por eles. E aqueles que precisam não é obrigação de salvar a vida de ninguém no sentido de eu ter que me encarregar de que a vida daquela pessoa esteja bem, perfeita, economicamente, emocionalmente, sabe? Ter essa responsabilidade afetiva, claro, ter essa responsabilidade também financeira, de certa forma, não afetando a vida dos demais, mas não é tua responsabilidade que a outra pessoa seja plenamente feliz. É o trabalho da outra pessoa se sentir bem feliz. E ali ele começa a se questionar, né? E tem o lance também das perdas, né? Ele perde o Mark, ele perde vários personagens importantes ao longo do caminho. Então o peso da morte, o peso de se afastar das pessoas, as pessoas quererem se afastar dele. Ele não sabia com o fato de lidar com a rejeição. Ele não sabia lidar com a rejeição, não sabia lidar com o abandono, de certa forma, de parentes, familiares, né, amigos, namoros. Ele tem esse trauma de abandono e de rejeição que, como eu falei, fazia ele fazer qualquer coisa para se sentir amado e respeitado. E aí ele começava a criar em cima da própria personalidade dele, tanto ao ponto dele começar a se perder. Porque ele queria tanto se moldar, se adaptar, é muito importante. Mas ele se adaptava tanto que ele esquecia quem ele era. Então se ele gosta de pop, mas se ele tá com uma pessoa que gosta de funk, ele ia escutar funk e ia cantar como se fosse normal, como se pra ele, né, como se estivesse cantando a vida inteira, como se fosse o gênero preferido dele, e que claramente não é. Ele se adapta, o que é se adaptar é escutar, é ouvir, é compartilhar daquele momento com a pessoa, é não julgar, é entender, mas não tu tomar aquilo pra ti como se fosse teu. E aí o Thales, dependendo da situação, né, claro, tem coisas que sim, que são importantes para as outras pessoas, é importante para ti também, dependendo do nível da importância do problema, da situação. Só que o personagem, ele se perdia nisso, né? Se perdia no próprio personagem. Então, o crescimento do Thales foi isso, foi ele aprender a lidar como ele, para depois ele aprender a lidar com as pessoas. E é um longo caminho, porque enquanto ele não sabia lidar com ele também não sabia lidar com as outras pessoas. Então muitas pessoas magoaram ele porque ele foi muito permissivo. Muitas pessoas ele magoou porque foi soberbo demais por se proteger. E outras pessoas, né,
que acabaram sendo diferentes ao longo do caminho dele, porque era uma outra vibe que ele não sabia como reagir a algo diferente dele. E que ele tinha aquela coisa de tem que estar na mesma frequência, e não, sabe? É uma questão muito de respeito, uma questão de cuidar do zelo, sabe? Tu pode gostar de pessoas que sejam diferentes, respeitar, conviver, mas chegar a um acordo. E quando tu não chega a um acordo, é muito mais fácil tu ir pra algum lugar onde tu se sinta bem e confortável e não tenha que pressionar as pessoas a te amarem, a fazerem o que tu acha correto ou o que tu gostaria que fizessem por ti. Se tu não se sente valorizado, respeitado, saia de onde está. E aí o Thales, ele sai nessa busca, ele se desculpa com a Ângela, ele se desculpa com os amigos dele, ele se sente culpado por algumas mortes, ele tenta reverter, voltar no passado para salvar o Mark, mudar a vida dele. E é uma coisa que, assim, ele tendo a força que trabalhar com o trauma da rejeição, de perder, de sentir que todos estamos de passagem aqui. E é muito subjetivo essa questão de perder ou ganhar algo ou alguém, sabe? Conquistar algo ou alguém. Ah, perdi alguém. Não é que seja... claro, em termos psicológicos e mentais é uma perda, é um luto, um término de um relacionamento, de uma amizade, entendeu? Mas não se trata sobre perder, porque eu acho que com boa vontade e respeito as coisas podem se solucionar, entende? Então é uma questão de que a pessoa tá ali, sabe? Acho que perda pra mim, pesado mesmo, é essa questão da morte mesmo. De resto, se as duas pessoas estão vivas, as duas pessoas têm o celular, as duas pessoas podem estar no mesmo local, se encontrar e resolverem suas diferenças, isso não é uma perda, isso é uma escolha. E é o que é ainda pior, né? Porque às vezes a gente coloca, tua pessoa não pôde estar aqui porque, né, faleceu, mas não, tua pessoa não pôde estar aqui porque escolheu não estar. Então significa que é porque aquela pessoa não te escolheu. Significa que tu não é importante. Tu tem que lutar, tu tem que entender, aceitar isso. É muito mais doloroso, né? Do que talvez até essa questão da morte. Mas eu acho que pelo lado racional é mais pesado essa questão da morte mesmo. Que isso sim eu acho que é uma perda. Das outras pessoas é uma escolha. E é mais uma consequência, uma fase. Então é muito difícil. O Thales passa por todos esses processos sozinho. E como que ele lida? Como é que é a terapia dele? Como é que ele entende? Até que ponto ele tá sendo certo em cobrar algo de alguém? E até que ponto ele se torna tóxico e agressivo por gritar, por mandar, por ordenar, por cobrar demais as pessoas. Então ele começa a ter essa terapia através das letras dele, das músicas que ele escreve, do trabalho dele, porque é o trabalho dele. Então a gente vê Thales crescendo, chegando nesse ponto de tá tudo bem, eu tô bem sozinho, e valorizo as pessoas que estão do meu lado, e saber dar amor e respeito a essas pessoas para que essa parceria continue até o máximo que ela tem que continuar. Então o crescimento do personagem é incrível, o crescimento dele pelo lado musical é notável, porque a gente tem um Thales que começa desafinando, não sabe cantar, começa a fazer aulas improvisadas, não se sai bem e ele acaba se ancorando nos amigos que cantam melhor que ele, para que ele consiga estar naquele lugar de ser cantor, tá naquela banda. E o que ele aporta para dentro do grupo é as letras dele, é a música, é o que ele escreve. E eu particularmente digo, me descubro muito mais como escritor do que cantor ou qualquer outra área. Então para mim escritor dá pra definir aquilo que eu sou. Agora, as outras coisas eu gosto de fazer, mas não bate, sabe? Não vai. Então, o Thales é a mesma coisa. Só que ele... O que foi, meu filho? O que foi? Então o Thales, ele acaba passando por esses processos de aceitação dele mesmo, de entender a solitude dele, os problemas dele. E ele se cobrava muito, sabe? Ele se cobrava porque ele queria ser um guri normal. Ele queria ser normal pra Ângela, queria ser normal pros amigos, pras gurias que ele gostava. Ele queria ser visto como todos os outros. É aí que é o caso, né? Ele era especial, ele era diferente dos demais, porque ele sempre foi muito maduro. Então, quando tinha os meninos ali com a mentalidade de quinta série, que só queriam zoar e brincar e flertar e zoar com as gurias, o Thales não. Ele sempre quis um amor, ele quis casar, formar uma família. Ele sempre teve esses pensamentos mais românticos, intrusivos e mais maduros, sabe?
E até mesmo quando as gurias só queriam se divertir, o Thales queria algo sério, entendeu? E aí, ele sempre deixou claro, se não quer nada sério, então não venha, porque eu sou assim. Só que muitas vezes isso acabava não dando certo, não dava match aí. E aí, o Thales, ele sempre teve isso, ele sempre teve esse pensamento muito à frente. Então ele acabava sofrendo por todas as pessoas ali, e pra ele era muito grave, muito sério, porque era a importância que tinha. Só que quebra. Só que como eles eram jovens, né, praticamente, ninguém ligava muito, né? Era uma dorzinha que dava e passa, e por Thales aquela dor ficava ali, anos e anos, meses e meses, até ele entender. O Thales, pra ele superar algo, o personagem, ele tem que entender aquilo, por que que aquela pessoa fez aquilo. E não de, a pessoa não me merece, vou esquecer. Ele não esquece, ele não supera enquanto ele não entende o porquê daquilo ter acontecido. E aí que é o problema, porque às vezes ele busca a resposta dos outros, que os outros não vão dar a resposta que ele procura. Aqui, ó, o que que tu quer? O que? Entendeu? Não, tá isso aqui não, tá. Então o Thales passou por muitos processos realmente, personagem e eu. Então foi realmente um crescimento dele parar de buscar respostas nos outros e encontrar aqui dentro que nem tudo vai ter uma resposta, que nem tudo vai ter um significado, que às vezes são só escolhas, as escolhas das pessoas e as nossas próprias escolhas que nos levam a determinados caminhos, e que é a nossa responsabilidade, se a gente quer um resultado diferente, fazer as coisas de uma forma diferente. E ali a gente entende o amadurecimento do personagem. Ele protege e cuida de quem precisa, ele salva quem precisa e dá a direção, ele dá o caminho para que aquela pessoa siga, mas ele não é responsável para que aquela pessoa chegue bem até o final daquele caminho. E entender que as pessoas têm seu livre-arbítrio, seu espaço, sua liberdade, que cada um vai escolher o que quer, mesmo que a gente ache errado e que comprove que tá errado, a pessoa vai falar, eu quero errar porque eu quero seguir esse caminho. E por mais que tu ame, que tu saiba, que tu avise, que tu desdobre o mundo, magicamente ou não, não vai mudar o resultado, porque é a escolha daquela pessoa. E todo mundo deve ter essa liberdade de escolha. Então, o personagem aprendeu e levou isso pro mundo mágico. Então, ele salvou aquelas pessoas que ele tinha que salvar. Ele guiou aquelas pessoas que ele tinha que guiar. Ele reparou os danos que ele fez, assumiu as consequências pelos erros e pagou por isso. Ele faz uma confusão enorme em Talismã 3, porque ele volta no tempo, ele viaja para outra realidade, ele viaja através do multiverso, ele luta através do multiverso. Então ele destrói mundos, planetas, galáxias, estrelas, civilizações inteiras através do multiverso para tentar deter o vilão. E ele aprende que o fim não justifica os meios, sabe? Que ele não pode fazer tudo e sair magoando e fazendo o que quer com tudo e todo mundo só pra alcançar um objetivo dele, que antes ele fazia. Então o personagem vai aprendendo o peso das consequências dele, que tipo, antes ele sofria porque ele perdeu alguém na vida dele. Agora ele tava sofrendo porque pessoas perderam pessoas que ele nem conhecia. E ele tava sentindo o sofrimento dos outros. Então começou a trabalhar a empatia. E toda essa empatia e todos esses valores que o Thales sempre descreveu nas músicas dele, que era o que ele tinha por dentro, mas ele não sabia como colocar pra fora, ele começa a colocar em prática tudo que ele escreveu, tudo que ele passou pras pessoas. Ele passa a saga toda falando, acredite nos seus sonhos, seja gentil, seja amável, seja dócil, seja de caráter firme, sabe? Não, os seus valores são inegociáveis. Então, valor, no caso, emocional, valores caráter, tá? Não dinheiro. Mas, enfim. E ali ele começa a colocar em prática, porque ele começa a sofrer por mortes que não são diretamente dele, mas que ele sente a dor do outro. Ele começa a querer cuidar, querer proteger, que todo mundo merece uma vida, que todo mundo merece saúde e segurança, que todo mundo merece ter oportunidade de crescimento, de trabalho, de formar carreira, de alcançar sonhos. Então ele começa a lutar por isso. E aí nos shows da UBR que fazem, que tem músicas incríveis, ele expressa sentimentos e se conecta ainda mais com o seu público, que faz com que as pessoas gostem mais dele. Por ele estar mostrando essa mudança, esse amadurecimento. Por ele estar ali não só porque agora é um sonho, mas porque é uma missão poder chegar até essas pessoas, transmitir esses sentimentos e dizer tá tudo bem, tu não tá sozinho. E ser uma ajuda para essas pessoas de certa forma.
E aí, através dos shows, da música, de todos os arcos que vão acontecendo no Talismã 3, a gente vê ele crescendo e sendo um cara completamente diferente do que foi em Talismã 2 e Talismã 1. Uma criança perdida, um adolescente se descobrindo e agora um adulto que sabia o que fazer. Sabia o que estava enfrentando, sabia como finalizar aquela guerra mágica, sabia das suas origens, ele tinha conhecimento, e conhecimento é poder. E a partir disso, ele entende o que ele precisa fazer, ele sabe como derrotar o vilão. E o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é errado, o que é herói e o que é vilão naquela história, quando ele tem esse discernimento sobre a vida e sobre que o que eles estavam fazendo ali não afetava somente a vida deles e a batalha deles, mas tudo que estava em volta, todo o resto. Então ele sai reparando, reconstruindo terra, abraçando seres diferentes de outros universos, de outros tipos de criaturas mágicas. Ele começa a querer cuidar do universo, ele começa a entender os multiversos, ele vai viajando, vai cuidando, vai cultivando, vai recolocando e recriando tudo aquilo que ele destruiu, ele vai tentando de alguma forma compensar, ajudando a cuidar e administrar o que tem e a valorizar as coisas. Então ele começa a passar para as pessoas que não é o poder de alguém o que foi? Tá. Ou o dinheiro de alguém que faz alguém bom ou ruim. São as escolhas e o caráter de cada pessoa. Como cada pessoa usa seu poder. E ali ele começa a entender as responsabilidades. Oh, meu Deus. E é precisamente nesse momento onde o Thales Mendes faz essa passagem da adolescência para a vida adulta, onde a gente tem esse crescimento dele, que como humano, a gente já abordou todas essas etapas aqui, ele cresce, ele vai pra terapia, ele se trata, ele começa a ver que as músicas, a própria terapia, tudo isso ajuda ele numa grande terapia, onde ele começa a identificar os lugares que ele deve ou não estar, porque ele não pode estar numa situação onde toda hora ele é vítima, mas ele também não pode estar nesse extremo, onde ele tá num relacionamento, ou numa amizade, ou numa família, onde ele sempre é o vilão da história. Então, ele começa a buscar esse equilíbrio dentro dele e estar em ambientes onde ele consiga estar equilibrado, onde não levem ele a esse extremo. Então, ele começa a buscar amizades, relacionamentos, familiares, conexões, onde as coisas sejam mais leves e mais calmas, mais fluidas, e que quando tem algum embate, algum problema, que seja resolvido naquele momento com uma breve conversa, um acordo de ambas as partes, ou, se não tá bem, cada um segue seu lado, do que ele estar ali forçando conexões para que deem certo de um jeito certo, sem que uma conexão magoe o outro, quando claramente que as pessoas têm prioridades diferentes. Então, se a minha prioridade é não fazer algo que vai machucar alguém e a outra pessoa vai fazer o que ela quer, com tal de obter o que ela quer, não importa se vai machucar alguém ou não, se alguém vai ser prejudicado ou não, cada um tem suas prioridades. E o Thales começa a querer estar nos lugares onde são mais compatíveis com ele e com as prioridades dele. Tanto na música, quanto na sua vida pessoal. E na música, né, ele cresce e se torna uma grande personalidade dentro da UBR, ele aprende a cantar, se torna um dos melhores cantores ali junto com a Alice. E aí ele desponta e acaba tendo a oportunidade de lançar o disco dele como Garoto BR, enfim, e seguir os sonhos dele na música. E pelo lado humano ele começa a escolher, como eu falei, os lugares onde ele vai estar. Para o lado mágico, o Thales levou muito disso, de focar muito nele, naquilo que ele quer proteger, naquilo que ele quer, no mundinho dele que ele protege, que ele se esqueceu que tem pessoas que ele não conhece, que estão fora do mundo dele, que estão fora do conhecimento dele, que ele também deve a proteção por esse cargo que ele herda aí de protetor da Terra. Então ele tem que proteger. Aí depois ele se torna esse talismã supremo que ele tem que proteger várias criaturas fora e dentro da Terra e dentro desse multiverso dele. Então ele começa a entender que ele precisa dar essa proteção a essas pessoas, porque ali naquela questão é o cargo mágico dele. Então ele dá essa proteção, ele dá esse encaminhamento para as pessoas, ele cria o Castelo do BR, que é como se fosse uma escola para refugiados, para pessoas que querem ter nossas habilidades, que estão fugindo de algo, de alguém, que precisam de ajuda, de proteção, que estão sem nada, ficaram sem nada por humanos ou por tragédias. E ele abriga essas criaturas do mundo sobrenatural. E ali ele começa a ter esse embate que leva ele, a humanidade leva ele para definir as coisas ali em Talismã 3 pelo lado mágico. Que ele ensina pro vilão que a maior fraqueza e a maior força dele até aquele momento ali que ele ganha é a humanidade dele. É ver coisas que o vilão não consegue ver. É ele ter um amadurecimento melhor e mais pra frente
do que um ser sobrenatural extremamente poderoso que viveu milhares de anos. E o Thales, com apenas 20 e poucos tantos anos ali, ele consegue ser mais maduro do que alguém que é mais velho, do que alguém que tem mais experiência, por assim dizer, porque o Thales tem esse aprimoramento de ver as coisas de um modo diferente, de pensar, e esse amadurecimento dele, que às vezes o amadurecimento ele não se mede pelo tempo que a pessoa está viva, ou pelo tempo de vida, ou pelo tempo do que cada pessoa passou, por tantas e quantas experiências aquela pessoa passou. A pessoa pode passar por várias situações difíceis, por várias experiências pós-traumáticas e traumáticas e não aprender nada. Porque o que faz e define o amadurecimento é o interesse daquela pessoa no que ela tira daquela situação ruim ou boa e daquele trauma e daquela situação que está vivendo. E daquelas experiências. Então não adianta ter muita experiência e não adquirir nada com isso. E aí o Thales é esse cara que vai adquirindo, que vai memorizando, que vai guardando, que vai aprendendo sobre isso. E é por isso que ele tem tanta experiência e ele ganha do vilão no conhecimento, que é o poder dele. E a partir daí, tudo muda pra ele depois de Talismã 3. Ele encontra uma pessoa mais compatível com ele, que é a Isabela. Ele forma a família dele, ele adota, né, o Manuel, que depois se torna Léo. Então ele começa a abrir mais o seu coração, mas saber em quais lugares é mais seguro pra ele abrir o coração dele. Toda uma evolução. É interessante isso, porque o Thales finaliza tendo todo esse conhecimento, seguindo em terapia, seguindo com a carreira dele, de boas com alguns amigos, outros ele se afastou e tá tudo bem. Outros se afastaram, então ele começou a aprender a lidar com a rejeição, com o abandono, com os problemas com a família, com os problemas que ele teve com romances e tal. Ele começou a separar as coisas e falar, não, isso aqui aconteceu por tal e tal motivo, foi erro meu, tá bom, passou, já pedi desculpa pra pessoa, a pessoa seguiu a vida dela, eu vou seguir a minha. Isso aqui foi o dessa pessoa, essa pessoa se desculpou ou não se desculpou, o problema é dela. Então o erro foi dela, conviveu com o erro dela, com as consequências dela, eu vou seguir na minha caminhada e não vou ter que ir lá ficar cutucando e pedindo para que a pessoa me desculpe ou implorando que a pessoa se desculpe comigo. Olha isso, tem que implorar para a pessoa se dar conta do erro dela e do quão ruim ela foi. Então ele começa a entender que tem certas partes da humanidade que não adianta tentar consertar, que não adianta tentar fazer correto, porque as pessoas não vão. Então é tu pegar aquilo que é teu, fazer a tua parte, pegar o que é teu e seguir pra caminhada. E aí o Thales aprende, ele amadurece, ele é esse adulto, ele é esse feiticeiro, ele é esse músico, ele é esse humano, ele é esse sobrenatural e evoluído que segue em diante com a sua vida, com seus deveres e com a sua magia. E ali ele segue bem, tem a família dele, tem os amigos, termina o BR, tal, e eles partem numa nova jornada. Durante Talismã 13, ele conhece um grupo essencial, que foi aqueles caras que criaram o colar Talismã, que é os guardiões, que são esses anjos, né, os arcanjos escolhidos por Deus a dedo para darem vida e origem ao colar Talismã que protegeria e tal todo o universo, e toda a existência, o universo. E aí a gente começa ali, através dos guardiões, a abordar esse conceito de omniverso, vários multiversos e dentro deles vários universos e realidades paralelas e dimensões. Muito rolê, muito fantasia e ficção e tudo mais. Aí a partir ali da história dos Guardiões, a gente vê o Thales e o Manuel se unindo aos Guardiões, porque anos depois do final de Talismã 3, tem uma ameaça maior, eles precisam se unir. Então, em vez de agora, como antes, né, Thales junta todos os UBRs pra lutar, agora ele se basta. Ele vai lá e ele vai se juntar com os arcanjos, então Thales já estava começando a trabalhar com anjos aí, junto ao seu filho para deter essa ameaça maior que viria no caminho deles. E essa ameaça maior é uma pessoa que tem milhares de anos, que tem muito poder e que passou toda uma vida juntando poder para realizar aquilo que ela queria. Então, pensa que tu gasta a tua vida inteira para consertar um erro do passado. E que quando tu conserta, tu já não tem mais vida para ver porque tu gastou toda a tua vida tentando consertar esse momento. Pesado. É o que acontece com a vilã Morgana, que é a que chega aqui a partir dos Guardiões até a história da Protetora. Aí a gente vê que depois de Talismã 3 tem as histórias breves, né? Que são pequenas histórias, pequenos livros mesmo, contos ali só para contar e dar continuidade à saga Talismã e contar o que aconteceu depois de Talismã 3. São histórias bem curtas, focadas naqueles nichos ali, naquelas determinadas áreas de Talismã. Né? Se em Talismã 1, 2 e 3 a magia e a música conviviam juntas, agora separou, vai ter histórias só mágicas e histórias só musicais.
E aí nós temos as histórias mágicas e musicais aí separadas que acontecem, que é os Guardiões, Thales no Multiverso, Garoto BR Grande Mudança de Manuel, A Protetora Dominação Secreta, os BRs, o BR depois de Talismã e o Escolhido. Tá aqui, ó. E o Escolhido, Thales e o Armagedon. Essas são aí as 6 histórias menores, histórias breves aí que vêm depois de Talismã 3 com uma continuação direta. E quando chega ali os Guardiões e Thales tem que enfrentar a Morgana, ele não consegue porque ela sobrepassa ele de poder, mas ela tem um trauma sentimental tão profundo que o Thales não consegue mais entender. Ele já tá numa etapa tão evoluída que ele entende o que ela tá passando, mas ele tá tão focado em proteger todo o universo e toda a existência que ele não para pra pensar nos motivos que a vilã tem, ele não para pra sentir a vilã. Então, depois de um certo tempo, isso vai acontecendo com ele, que quanto mais conhecimento ele tem, mais cabeça evolui, menos os sentimentos dele evoluem. Tipo, ele evolui pra saber, né, onde está e sentir as coisas, mas depois de um certo tempo ele sente leve e suave. Não é mais aquela intensidade do começo, então ele não consegue dar um peso, uma importância, transbordar de sentimento nenhum deles, porque a cabeça dele já tá muito mais na frente e domina tudo. E aí, como ele não tá mais conseguindo anos depois sentir como ele sentia antes, ele vai ter que passar por esse processo pessoal de readaptação aos sentimentos. E aí, a filha dele, a Manuela, é essa pessoa mais encarregada para lidar com essa nova vilã Morgana, e já vou explicar por quê. Nessa nova jornada que Thales enfrenta aí, a partir de Os Guardiões, somente a filha dele, Manuela, teria condições de assumir esse legado mágico do pai. Que ele foi passando os bastões, né? Então ele passou bastões, enfim. Ele foi passando o bastão pros filhos dele. Então o Manuel ficou com a música, a Manuela com a magia e ele assumindo ali uma outra missão, uma outra tarefa que a gente vai ver em Talismã 4. Que vem depois de O Escolhido, Thales e Armagedon. É uma questão todas sequências diretas, né? Na linha cronológica. E aí quando a gente vem para Guardiões, ele se enfrenta ali ele enfrenta uma vilã que ele não sabe como derrotar ela porque ele não entende a raiz do problema. E quando ele não entende a raiz do problema, quando ele não consegue, como eu falei, colocar no papel e ver o quadro, ele não consegue decifrar a pintura, o que tá escrito aí em códigos. Ele se enfrenta com essa vilã e essa vilã joga eles, todos os Guardiões, para multiversos diferentes. Quando isso acontece, o Manuel assume a música, a Manuela assume a magia. E quando ele tá perdido no multiverso, acontece isso, né? A seguinte história, Thales no multiverso. Mas a filha dele tem essa capacidade justamente porque ela tem essa sensibilidade aflorada. Ela é sensitiva, ela tem uma sensibilidade muito maior que seu pai. E o Thales está naquele processo que ele não consegue sentir as coisas tão facilmente, tão profundamente, tão completamente, genuinamente quanto antes. Então, se antes ele era muito, né, coração, agora é muito cabeça. E ele vai de novo a outro extremo. E aí por isso que ele passa de novo por esse novo processo de equilíbrio durante todas essas sequências, até chegar ali na sua conclusão, Talismã 4 ao infinito. Dito isso, é a Manuela que vai carregar esse legado aí para derrotar a Morgana. A Morgana é uma vilã que ela surge antes mesmo de surgir toda a linhagem do Thales. Ela é uma feiticeira muito poderosa que tem problemas com a linhagem do Thales e que tem problemas com os talismãs. Com a linhagem do Thales, porque ela foi a primeira esposa de Merlin, ela era para ter dado luz aos herdeiros do poder de Merlin, mas Merlin traiu ela com uma humana, que foi daí que surgiu, né, os aprendizes de Merlin, dos aprendizes de Merlin nasceu Thales. Então ela tem um problema ali com a linhagem do Merlin e do Thales, porque ela foi traída por esse poder, por eles, e ela sente que ela quer recuperar o poder que por direito era para ser dela, e tudo que o Merlin prometeu, e tudo que o Merlin passou para os aprendizes, em todo o império que o Merlin construiu, foi muito em conta dos ensinamentos que ela passou para o Merlin. E aí tem toda essa questão de ele ter roubado ideias, conceito, magia, ter praticamente roubado a vida dela e descartado ela como se não fosse nada. Como ela era uma grande guerreira e era próxima de Merlin, ela queria formar uma família com Merlin em outros mundos. Então ela acompanhava Merlin nas missões com os talismãs, conhecia os talismãs, respeitava eles como uma grande família, parte da família deles. Resulta que depois que ela foi pra Terra, que o Merlin foi pra Terra e excluiu ela ficou um tempo sozinha.
vagando entre um lugar e outro, não se encontrou, foi pra Terra procurar Merlin. Quando chegou lá, ele tava com outra. E aí, ela não tinha pra onde ir e foi contar com os dos talismãs. Ela fica com os talismãs e ela se envolve com uma guardiã. Só que isso tudo é um plano dela para ter mais poder, para vir e destruir tudo aquilo pelo qual Merlin tinha trocado ela, a humanidade e o planeta Terra. Então ela traz guardiões, junta a magia, descobre os códigos, os talismãs que poderiam destruir qualquer ser, qualquer magia, e ela vai atacar a Terra e ela ataca a Terra. Ela traz guardiões, rouba magia, só que os guardiões expulsam ela antes que ela consiga pegar algo mais valioso como um talismã ou algo assim. Ela sai com os conhecimentos dela e volta pra Terra. Quando ela volta pra Terra, ela atinge tudo. Ela mata a esposa de Merlin, que finalmente já deu à luz a seus filhos e tudo mais. Só que nesse momento, Merlin tem que fazer de tudo para proteger os filhos dele, o legado e as outras criaturas mágicas que estão apoiando ele, o planeta Terra. Então, Merlin meio que criou esse vínculo, né? E muitos deles criaram essa dívida com Merlin, de que eles foram ajudados e agora ajudariam Merlin. Então, muitas criaturas foram dizimadas pela Morgana, porque ela queria se vingar, ela queria matar o Merlin, ela queria fazer ele sofrer, não aceitava que ele tinha tido filhos com essa humana. Então toda essa questão do coração de vingança, traição, rejeição e trauma, que Thales já tinha passado por isso e na cabeça dele não fazia sentido. E ele via ela como uma pessoa muito ruim pelas atitudes dela. Não conseguia ver o fundo e ele não queria, na verdade. Então ele se blindou para aquilo. E aí a Manuela, por ter essa sensibilidade de se conectar com ela, consegue chegar até ela mais fácil para esse desfecho final. Quando o Thales vai ali, aí a gente descobre que a Manuela, por conta dessa sensibilidade, ela não tem essa maturidade, esse poder todo que o pai tem, mas ela é uma peça-chave ali para derrotar a vilã. Ela que extermina essa vilã por conta da essência dela. Thales era muito poderoso, mas emocionalmente estava frágil e não estava muito bem para lidar com essas questões. Aí, quando a gente tem a consciência que entre os guardiões, passou muitos anos desde Talismã 3, ele tá num nível de evolução tão avançado que os sentimentos humanos meio que desligaram. Ele é um grande ser humano, ele é um grande feiticeiro, ele é um grande empresário, mas é tudo aqui. Aqui, ele gosta da esposa, mas ele não ama intensamente como amou a Ângela. Ele tem amizade, se dá bem com todo mundo, gosta das pessoas, mas não é devoto como ele era antes. Então ele não soube encontrar, ele encontrou uma forma de estabilizar por um tempo as emoções, só que conforme ele foi estabilizando e foi aprendendo, o mental sobrepassou o emocional. Então ele evoluiu muito no mental, mas decaiu muito no sentimental, no emocional. E aí o que acontece? A gente tem que preparar o Thales para sentir. Ele não pode ser um bom feiticeiro, um bom ser humano, uma boa criatura, um bom ser de luz, um bom espírito, se ele não for capaz de sentir e se conectar com as pessoas de fato. E que nem sempre ser racional é o que vai salvar a situação. É o que vai ser melhor para cada situação. Se for racional em tudo, se for só usar o coração em tudo, provavelmente alguma coisa vai estar fora de ordem. E é o que acontece aqui. E aí a gente começa a preparar o Thales para passar por baques emocionais, pancadas emocionais, para que ele volte a sentir. Ele parou de sentir, ele desconectou os sentimentos porque ele não queria sentir dor. Ele não queria enfrentar. Ele queria evoluir, focando nos objetivos, no que era certo, no que era errado, no que aconteceu, já foi, tal. Mas ele não sentiu. Ou seja, ele passou mentalmente por todos esses processos, mas emocionalmente ele desconectou, parou as etapas, sabe? E aí isso tinha que acontecer. E o que acontece? Quando entra ali para as aventuras de Thales no multiverso, ele começa a ir para um outro multiverso, num universo diferente, um planeta diferente, uma linha alternativa completamente diferente, onde ele começa a ver pessoas e personagens que ele conhece no mundo dele, só que completamente diferentes. Então Mark, que era um padrasto, que era um pai para ele, que era um dos heróis da vida humana dele, nesse novo mundo era um super vilão. E odiava o Thales, e escravizou as criaturas mágicas, e era soberano, era dominado. E no mundo dele que a magia era livre, e ele que dominava tudo, nesse outro mundo, a magia tinha sido erradicada. Era a tecnologia que mandava em tudo. E era uma tecnologia que se preparava para justamente eliminar a magia. Então Thales estava preso por seres tecnológicos, caras que ele conhecia, mas pessoas completamente diferentes, histórias diferentes. Então ali ele toma um baque de ele ter dado certo com a Melanie,
que na realidade dele ele não deu certo. E isso afetou porque foi o primeiro grande amor dele que ele sofreu por anos. Ali, o primo dele não foi sacrificado, não por ele. Ele salvou a vida do primo nessa realidade. Nesse mundo, o Mark não morreu, o Mark se salvou, só que com tecnologia e partes dos elementos da magia do talismã não precisou do Thales, e ele se revoltou contra todas as criaturas mágicas que tentaram destruir ele, o poder dele, a forma como ele conseguia se manter vivo e saudável, drenava a energia das pessoas e tecnologia do planeta. Então foram tentar combater ele e ele se tornou o vilão supremo, né? O soberano, o imperador daquele mundo. Ele erradicou a magia. Ele se afastou completamente do Thales. Nesse mundo, o BR era outra formação, aparece em outros personagens. Então Thales vai vendo a motivação deles, a vida dele, o que poderia ter sido diferente e tudo que foi diferente. São todas aquelas questões que o Thales falava, nossa, poderia ser diferente, nesse outro mundo foi. Só que às vezes a gente fica, nossa, poderia ser diferente, só que poderia ser um diferente pior, poderia ser um diferente ruim, poderia ser um diferente péssimo. E não poderia ser diferente da forma como a gente queria. E aí Thales se dá conta disso e começa a valorizar mais o presente, o mundo dele, e quer libertar esse mundo. Aí ele passa, como eu falei, a sentir que agora libertar essas pessoas não era só um dever, uma razão mental correta. Agora ele estava sentindo a dor daquelas pessoas, sentindo a dor de encarar e ter que combater, ter que matar o Mark, que ele voltou para salvar no mundo dele, e que ele teria que matar esse imperador para conseguir libertar essas pessoas. Então a gente começa a dar essas pancadas emocionais para causar isso, esses avisos, para que Thales volte a sentir as coisas, volte a ter sentimentos maiores, mais intensos e genuínos. Com isso, chegamos a outro ponto que bate nele para que ele sinta a grande mudança de Manuel, o garoto BR, que é uma história sobre o filho do Thales que assume o manto dele na música enquanto Thales está perdido pelo multiverso. Nessa história, relembra muito o que aconteceu em Talismã 3, que é Mônica e Michael, melhores amigos do Thales, eles entram em batalha. Mônica e Michael são um casal, só que eles entram em batalha para defender Thales, estão lá lutando pelo objetivo do Thales e Thales estava protegendo eles. Tinha uma troca ali. E aí o que acontece? Em batalha o Michael morre. E a Mônica passou por muitos processos de batalha que ela ficou muito fraca. Ela foi pro parto do Manuel extremamente debilitada. E ela sai desse parto dando à luz ao filho, mas ela morre logo em seguida. E quando ela morre, ela fala, Thales, tu protegeu a mim e ao pai do meu filho. O meu bebê não tem mais ninguém. Fica com o meu bebê e protege ele como se fosse teu. E Thales fala assim, eu vou fazer. E ele adota esse bebê, que originalmente era Mônica e Michael Bastos. Eles eram casados e tiveram um filho. Os dois faleceram e pediram para que ficasse com Thales. Seria Leonardo Bastos, fazendo referência a mim, o nome desse bebê. Que quando Thales adota, ele deixa esse nome em homenagem aos pais biológicos do bebê guardado e coloca Manuel Mendes. Então aqui, nessa jornada, a gente vai descobrir o Manuel se descobrindo Léo. Que ele é outra pessoa, a nacionalidade dele, descobrir a história dos pais, como foi adotado, como foi a história dele, que ninguém contou pra ele a vida toda, isso era um segredo. E aí nessa história, toca mais no emocional do Thales de lembrar tudo isso, de todo o amor que ele tem pelo filho, de todo o amor que ele teve por adotar esse bebê, e que Manuel Mendes era Léo Bastos. E passa por essa transformação, ele vai lá, apoia o filho, aí ele volta pra Terra, se encontra com a Isabela, com o Léo, depois de tanto tempo, né, que ele ficou viajando pelo multiverso, ele achou que nunca mais ia conseguir ver sua esposa e seu filho, então ele voltou com aquele sentimento de tipo, eu achei que eu ia perder vocês, eu quero valorizar isso, eu quero aproveitar o que eu tenho aqui. Então ali ele começa a sentir um pouco mais, e tendo essas pancadas. Aí ele volta e encontra a Manuela fala, pai, eu assumi as coisas no mundo mágico, e a gente vai ter que achar os guardiões, então eles começam a se juntar ali pra finalizar toda essa história. E é um momento muito importante para ele, onde ele se conecta com o filho dele. O filho dele, Léo, por mais que não seja um filho biológico, se conecta muito com ele, com a magia, com a música do pai. Então eles têm essa ligação musical e a partir daí as coisas vão se desenvolvendo, que leva até a próxima história. A próxima história é justamente ela, a protetora, a dominação secreta. O que é o quê? Eles buscando uma forma de se unir para parar Morgana. A Manuela é a única que poderia fazer isso, ela se tornou a protetora da Terra, que administrou as coisas enquanto Thales estava fora.
E aí, quando o Thales começa a sentir, ele começa a sentir muito, ele começa a sentir tudo, ele tem que filtrar as emoções. Ele sente perigo daqui, perigo de lá, e ele começa a sentir as emoções dele e das outras pessoas. Então, esse lance de telepatia, de emoção, de empatia, ele começa a sentir tudo. E aí ele vai colocando em prática aquilo que ele aprendeu antes, e filtrando, selecionando suas prioridades. Família e manter todo mundo a salvo. Aí ele começa a entender as motivações da Morgana. Só que ele fala, filha, é um trabalho pra ti, porque essa missão eu não vou conseguir ter a compaixão que ela merece. Eu ainda tô aprendendo, tu já tá no caminho. Vai lá e faz isso pra mim. E é exatamente o que acontece. Em A Protetora, o Thales e o Léo saem pelo universo, pelos multiversos, achando os guardiões, reunindo os guardiões e restaurando esses mundos que a Morgana afetou. E a Manuela é a protetora da Terra e é aquela que vai puxar a Morgana até ela para resolver esse conflito. Nisto, a gente descobre que uma dominação secreta está acontecendo, por isso o subtítulo, que a Morgana, entendendo que ela não vai vencer eles como os outros vilões, Horvat e os demais, tentaram vencer. Ela não vai conseguir atacar a Terra fisicamente e achar que vai ganhar, porque Thales e os outros vão ser mais fortes. Então ela ataca de dentro para fora. Ela usa um feitiço que foi colocado lá em Talismã 3, que é uma armadura em volta da Terra, como Tony Stark já diria, que proibiria, né, que esses inimigos se aproximassem da Terra fisicamente, mas não magicamente se teletransportando e se enraizando, vindo da Terra, tomando o lugar dos seres humanos. Então ela começou meio que aquele processo do Skrull que tem da Marvel. Ela começou a mandar feiticeiros para lá, pela Terra, por teletransporte, por magia. Esses feiticeiros matavam e tomavam lugar dos governantes da Terra, para arquitetar tudo, para baixar a defesa, para ela dominar internamente. Quando ela chegar externamente, está tudo pronto para o reinado dela. E aí, a Manuela descobre que está acontecendo a dominação secreta. A Stella, que colocou o feitiço, aparece morta. A Terra está completamente dominada. A Morgana infectou a Terra, assim como infectou todos os multiversos, fazendo a purificação, que é tudo aquilo que ela corrompeu, todo ser humano, e tudo que ela corrompeu está destinado a morrer com ela, porque é maligno, porque é mal, porque se deixa dominar por sentimentos ruins. Thales não teria como confrontar isso, porque ele já foi desses que foi dominado por sentimentos ruins, e se ele entrasse em contato, ele poderia ser corrompido. Por isso que a Manuela, um coração puro, foi capaz de fazer. E aí, passa que a Manuela consegue derrotar ela, justamente usando do plano da Morgana, o plano dela. Que o plano da Morgana era dominar tudo, para tirar aqueles que não foram corrompidos do caminho dela, e ela tá ali com seu império. A Manuela fez o contrário, pegou todo mundo que ela tinha corrompido, eliminou e deixou só os bons. Isso foi marcado como uma purificação. E aí, ela derrota a Morgana. Com isso, a gente parte para a próxima história, que é Thales voltando para a Terra com seus filhos. Os guardiões, cada um foi pro seu setor, tudo certo. Os multiversos prosperando, depois da purificação, um grande estágio de luto para todos, mas um recomeço. Nesse recomeço, o Thales volta pra Terra e ele começa a sentir que parte do que fez ele feliz, parte da vida dele e de tudo que carregou ele durante anos foi a marca UBR, Únicos Bons Rebeldes, as bandas que ele os projetos da banda que ele participou, as bandas que ele formou ali em TDS, com o projeto Bandas, né? Várias bandas derivadas da UBR. Quem seria a próxima banda UBR? Então várias bandas mirins foram formadas com crianças e adolescentes para impulsionar a marca e as pessoas. Ele levou por muito tempo a marca como Garoto BR solitário, a Sofia como Garota UBR, já teve Tomás Cardoso, amigo do Manuel, assumindo esse manto quando o Manuel foi para casa dos artistas em Garoto BR, e torna uma marca consolidada, mas já saturada. Então eles falou, bom, eu quero fazer um show de encerramento com todos os UBRs originais. E ali em os UBRs, UBR depois de Talismã, Thales começa a entrar mais fundo nesse processo de sentir o que faz ele feliz e se aproximar de sentimentos bons, para que a partir disso ele consiga sentir coisas maiores e ter outras experiências em relação a sentimento, né, emocional. Com isso a gente vai para os BR depois de Talismã.
que acontece onde Thales tenta reunir a banda original, não dá, e ele busca um propósito. Quem seria Thales depois disso tudo? Os sentimentos dele, o que ele sente que ele quer fazer. Então ele começa a sentir, ele sente no coração: eu quero voltar à minha origem, eu quero voltar à minha inocência, ao meu coração puro, ao meu coração bobo, à minha alma de criança, aos meus sonhos antigos, eu quero voltar ao BR. E ele tenta trazer o BR original, não consegue, monta 2 versões diferentes, né, da banda e lança essas 2 versões. Primeiro tem a primeira versão, que vai de um determinado tempo ao outro, num contrato, e depois a outra que finaliza a história do grupo BR. E ele é o padrinho dessas novas bandas. Ele leva isso pra frente, leva a mensagem do BR, lembra das letras, escreve letras novas. Então ele volta a sentir, ele volta a ser ele. Depois de passar por toda essa evolução mental, todos esses processos, todo esse tratamento, ele volta a ser ele, a pureza. Aí ele traz a pureza de volta, ele traz o coração dele de volta, já com a mente trabalhada, e as duas agora trabalhando em conjunto. A partir disso, a gente fala, é o final perfeito. Tá, ele finaliza ali com os UBRs, juntando todos os UBRs que já participaram do universo dele, das bandas, das versões das bandas UBR. Então ele traz o BR Nova Geração, o BR Novo Mundo, o BR Nova Era, o BR original, ele traz o BR das crianças, ele traz todo tipo de BR de banda que já existiu dentro da história para finalizar esse momento muito incrível. A saga Talismã terminaria aí, com essa evolução e junção do Thales do coração e da mente, onde ele vai equilibrar e sentir as coisas e conciliar a razão com a emoção, e seria o final perfeito com os UBRs, que foi a marca que cresceu dentro da história. Só que aí a gente falou, peraí, em Talismã 3, Thales andou com anjos. E os Guardiões, ele se juntou para lutar ao lado de anjos. Ele é um feiticeiro super poderoso, não é todo mundo que vai sair, por mais que tenha superpoderes, lutando com anjos, contra e com. Então, peraí. Apareceu anjos na história. Apareceu feiticeiros que lutam lado a lado com esses anjos. Apareceu vilões que agem como demônios, mas não apareceram demônios definitivamente. O colar talismã, que é o centro da nossa história, foi criado por anjos. Então, se tem anjo, tem demônio. Se tem bem, tem o mal. Vamos trabalhar isso, vamos explorar isso? Thales tinha terminado a sua jornada, estava pronto para isso, e agora a gente iria trabalhar tudo. Todas as consequências até aqui, todas as conquistas até aqui. Vamos voltar à premissa do que é talismã: anjos e demônios. Aí nós temos o escolhido, Thales e o Armagedon, e Talismã 4 ao Infinito. 2 histórias extremamente conectadas, que o escolhido é um prelúdio para Talismã 4. É uma história um pouco menor, né? Uma história breve, um pouco menor, maior que as outras, mas é um pouco menor. E depois vem Talismã 4 para fechar a saga Talismã com 10 livros da saga, desde Talismã 1 até Talismã 4 ao Infinito. E encerrar o arco do personagem Talismã, diz que se a primeira história foi para o personagem Thales, a última também seria falando extremamente sobre essa evolução e do personagem Thales Mendes, e desse caminho dele até aqui, até esse infinito. Então o que acontece? Thales era um feiticeiro extremamente poderoso, escolhido pelos anjos como um talismã digno. Tinha ali toda uma tropa de talismãs, tinha outras energias que foram criadas por outros anjos que desviaram do caminho, como Horvat e tantos outros. E aí, o que acontece? Nós temos que voltar à premissa. Por que foi criado o talismã por esses arcanjos? Por quê? Por quem? Qual é o deus desse universo? Qual é o demônio desse universo? Por que o Thales lutou com anjos e contra anjos todo esse tempo e nunca lutou especialmente contra demônios? Qual é o motivo de tudo isso? Qual a razão para terem criado o colar talismã e para onde isso vai levar agora que Thales está num equilíbrio perfeito entre razão e emoção e está pronto, preparado para subir o nível, o patamar, voltando ali das suas raízes, anjos e demônios. A história trabalhou todo tipo de sobrenatural: vampiro, lobo, fada, doente, tudo. Os anjos, como os guardiões, cadê os demônios? E de onde saíram esses anjos? Quem botou eles lá? Aí a gente sentiu a necessidade de escrever e explica a origem de tudo antes de Talismã em O Escolhido, Thales e o Armagedon. Quem foi escolhido lá no início para começar tudo isso, como que chegou até os talismãs e por que agora isso se conecta com Thales. Ele é um novo escolhido para dar um novo start no universo e recomeçar tudo novamente. Aí a gente vai de O Escolhido, Thales e o Armagedon para Talismã 4 ao Infinito.